Rapaziada, é o seguinte, primeiramente, eu não queria gravar esse vídeo por motivos que já tinham putz da Ana e na minha opinião não era muito necessário. Só que eu tava pensando e algumas pessoas me alertaram de algumas coisas que deixou o putz meio incompleto. Então eu trago a parte 2. Eu vou logo avisando que talvez é a última vez que eu falo da Ana nesse canal, porque eu não pretendo falar mais nada sobre. E é isso. Bom, esse vídeo eu não vou falar muita coisa, até porque tudo que eu tinha que falar eu já falei na parte 1. Quem vai falar as coisas mesmo são as pessoas que passaram com a Ana. Também temos a presença de novo do Também, e dessa vez com muita gente que se ofereceu participar. Enfim, pode começar. Então, eu vou te explicar essa situação que aconteceu comigo. Tipo, assim, mano, ela me usou como pombo correio pra mandar recado pro Arthur. Ele é de outro server, mano. Tipo, como se eu fosse um mensageiro, tá ligado? E depois, quando ela voltou pro server que tinha sido banida, simplesmente esqueceu da minha existência, como se nunca eu tivesse existido, mano. O pior é que ela mentiu várias vezes, fingiu ser inocente e só queria me manipular pra eu voltar a falar com ela. Falava que pensava em mim, mas nas atitudes dava pra ver que não era verdade. Eu fui bobo, acreditei, mas agora caiu a ficha, tá ligado? Bloqueei ela e não quero mais papo. E tô te contando isso pra deixar tudo claro. Queria te avisar que se o vídeo chegar nela, é pra ela não tentar se pagar de vítima de novo. Valeu, mano, de verdade, por sempre me ouvir e me dar conselho. Boa tarde, minhas luzes pisca-pisca. Como vão vocês? Ou como eu posso dizer, meus amigos neões? Hoje, então, eu fui chamado pra cá também, porque eu também sei do que a Ana é capaz de fazer as suas merdas. E sim, eu tenho muita coisa pra reclamar dela. Cara, a primeira coisa é a mais óbvia. Quando lá na parte 1 o Everton tinha falado que ela tinha mencionado um aplicativo lá dentro da Cal que era de desenho livre e dava pra você colocar imagens. Enquanto eu tava fazendo meu desenho livre, ela atrapalhou colocando um desenho pornográfico do Tails e a Cream lá do jogo Sonic the Hedgehog. Sonic Ouriço, na verdade. Aí tipo, digamos que é o seguinte, ela tava assim, né? Porque eu pensei, eu acho que ela colocou sem querer, né? O sem querer é quando ela foi colocar muito mais do que isso. E eu também descobri que lá no meu server, lá chamado Neon's Family, aquele tal Pedro Pinto era a Ana Hitler. Era a Ana. Ela tava fazendo muitas gracinhas lá e eu não sabia que era ela. O tal de Enzo Pinto. Ela usou uma conta falsa pra poder cagar o meu server. E ainda a minha conta principal que criou a Neon's Family foi banida junta. E ela foi banida por 3 anos, cara. E também ela tinha me dado 2 servers quando eu criei uma conta nova, que é essa que eu tô com ela até hoje no Discord. Ela tinha enviado 2 servers, que é Rule 36 e Web Namoro. O Rule 36 lá falava de putaria e muitos desenhos pornográficos. E quando eu entrei lá, mano, eu tomei um pesadelo. Cara, foi horrível. Eu vomitei de olhar pra tanta imagem não legal. E eu pensando, mas tá escrito R36. Eu pensei que era aqueles bonecos do Roblox 36. Bonecos do Roblox 36, que é aquele boneco. Aquele boneco que anda que nem um tijolo, eu acho. E aí, certo, né? Aí quando eu entrei, eu pensei que era pra ser assim, né? Mas não, era só um bagulho pornográfico. E o Web Namoro é o que tá vivo. Lá tá falando de putaria, de que não sei o que, transa comigo, não sei, que blá 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 e blá blá blá. Um dia, antes quando eu jogava Forsaken ainda, antes do Jason ir embora, óbvio, eu liguei pra ele. Não,
Eu liguei pra ela, perguntando se ela queria participar da live do Forsake, lá da atualização do Noli. Antes disso, antes do Jason ir embora. Aí, ela mandou uma imagem ela falando que ela mesmo fez um desenho pornográfico de quem? Do TubBR com o Marquinhos Sonic. Mas na verdade era a própria Ana Hitler e eu tava com a visão meio ruim naquele dia. Mas aí eu bloqueei ela depois e fiquei estressado. E é só isso que eu tenho, é só isso que eu tinha que falar. Obrigado pela minha atenção. Agora que comprei esse outro lado dela, nunca mais falou com ela. Tipo, ela tava boa, aí do nada ficou maluca. Tipo, ela falou coisas estranhas pro ADM do server, o Victor. Aí ela ficou ameaçando o ADM dos servers. É assim, a gente não percebia, até agora que a gente percebeu. Aí a Ana agora tá pedindo favor pro TBR voltar com ela pelo Roblox, por causa que o TBR bloqueou ela. Tudo bem. Mas a questão é que ela, tipo, ela tem consciência de tudo que ela fez e ela não pediu desculpa. Então eu acho que o TBR, meu mano, não devia voltar com ela. Na moral, ela foi muito tóxica, velho. Falou coisas estranhas pro Victor, ainda mexeu com outros ADMs. Ela me chamou de filho da puta, fudido, caçaca atropelado, sem mãe, morador de rua e etc. Tu é doido? Bem, agora eu vou falar minha parte aqui sobre as coisas. Tudo começou essas coisas depois do primeiro Exposed. Ela veio no meu privado falar umas coisas. Depois que o TubBR bloqueou ela ficou me falando uma de coisa que eu falei pro TubBR bloquear ela para dar atenção pra mim, mas isso é mentira. Eu não falei isso pro TubBR, eu não falei, ela inventou isso pra se fazer de coitada. E depois ela foi no Roblox mandar mensagem pro TubBR se fingindo de coitada pra desbloquear, e também dizendo uma ruma de mentira que ela não tem mais ninguém, não tem mais nenhum amigo, que o TubBR era o único. Mas isso era uma mentira disfarçada pra desbloquear ela e começar a fazer as manipulações dela, conversando. Aí chegou o dia, né, que o TubBR colocou ela no servidor do amigo dela, e depois ela parou de falar com ele e simplesmente foi isso que aconteceu. Ela usou o TubBR de novo, infelizmente. Bem, essa aqui foi minha parte, que tem continuidade aí, o Everton. Quando eu jogava com a Ana no Teletubbies, ela sempre fazia brincadeiras estranhas, muito suspeita pra quem ela era. Eu sempre achei que ela não ia ser a pessoa certa pro Tube, e eu tava certo com isso. Eu sempre tentei alertar o TubBR disso, só que ele nunca me escutou. Mas eu entendo ele, eu entendo. E uma das brincadeiras, entre aspas, né, que ela fez, foi falar sobre coisas de nazismo, sobre coisas, assunto bem pesado. E quando o TubBR tava, ela não fazia essas brincadeiras. Mas quando ele não tava, ela fazia essas brincadeiras de mau gosto, essas brincadeiras muito pesadas, pra falar a verdade. Eu entendo que isso é humor negro, mas às vezes tem limite, né? É isso que eu tenho pra falar, e eu sempre soube que ela nunca ia ser a pessoa certa. Sabe, isso é complicado pra várias formas. Tipo assim, o povo que se afetou, se machucou e se incomodou com a Ana. Pô, foi meio difícil relembrar essas coisas, principalmente pro TubBR.
E também teve muitos problemas para editar esse vídeo, porque alguns áudios não chegaram antes, alguns áudios se corromperam, alguns áudios aconteceram alguns problemas e o vídeo ficou sem som. Então eu tive que regravar tudinho. Mas o que importa é que tá aqui, né, meus amigos? É isso, o Putz, essa continuação. E eu não vou mais falar da Ana. E Ana, se você estiver vendo esse vídeo, ninguém gosta mais de você. Eu recomendo você, sei lá, não tentar fazer o que você tenta fazer com outras pessoas. Adeus. Lembrando, o canal de todo mundo desses punheteiros estão no link da descrição.